As informações neste vídeo estão praticamente ausentes da mídia pública e não foram comprovadas oficialmente ou cientificamente. Algumas coisas até agora são classificadas como pseudociência e esoterismo. Mas isso de forma alguma significa que não devemos dar ouvidos a tudo isso. A revista Nexus relata sobre a palestra do plantador de algodão e empresário David Hudson, de Phoenix, Arizona. Palestra realizada em Portland, Oregon. David Hudson vem de uma família conservadora e administra cerca de 28 hectares. O homem rico fez, em 1975, uma análise de substâncias naturais da região. Porque lá, o solo de sódio, no qual quase não entra água, é um problema. Ele comprou ácido sulfúrico a 93% de concentração, extremamente alta, das minas de cobre do Arizona. Ele espalhou toneladas disso em sua propriedade. Devido à reação do ácido sulfúrico, o solo começou a formar bolhas e espumar. O álcali preto foi transformado em álcali branco. Graças à solubilidade em água, ele pôde voltar a cultivar. Ele tentou descobrir quanto ferro havia no solo para melhorá-lo. Foi exatamente nessas análises que ele encontrou substâncias que ninguém conseguia explicar o que eram. Eles examinaram essa substância. Depois de diluírem, obtiveram uma solução que era vermelho sangue. Quando eles precipitaram o material quimicamente, usando pó de zinco como agente redutor, o material apareceu como um precipitado preto, assim como se esperaria de um metal nobre. Um metal nobre não se dissolve novamente em ácido depois de ter sido quimicamente retirado do ácido. Após investigações adicionais, laboratórios comerciais disseram a ele que não era nada além de ouro e prata. Mas esses metais tinham propriedades estranhas. Eles se quebravam como vidro quando eram golpeados com um martelo. Mas uma liga de ouro e prata deveria poder ser martelada até ficar plana se não houvesse mais nada nela. Ele separou o ouro e a prata e restou um monte de substância preta que ele mandou analisar em laboratórios. Desta vez, disseram a ele que era ferro, silício e alumínio. Contudo, devido às propriedades, isso era impossível, pois conforme suas análises, não era possível dissolvê-lo em nenhum ácido. Pesquisadores da Universidade Cornell levaram isso para o laboratório e puderam dizer a ele o que era, porque não era cloro, bromo, nenhum dos elementos mais leves. Ele gastou muito dinheiro com a análise e os especialistas da época chegaram à conclusão de que não era nenhum dos elementos da tabela periódica. Uma descrição detalhada do que exatamente aconteceu em vários laboratórios pode ser encontrada na revista Nexus. David conta que, durante as análises, foram obtidos resultados que, fisicamente, não eram possíveis. Segundo um doutorando da época na área, seria necessário reescrever os livros de física. Vários pesquisadores confirmaram as propriedades incomuns. Algo aqui era diferente. Em 1988, ele solicitou uma patente para elementos monoatômicos com orbitais rearranjados, elementos monoatômicos com órbitas eletrônicas reorganizadas. Abreviado como ORMES. Ouro monoatômico, também conhecido pelos nomes ORMES, ORMUS, MFKTZ, ouro monoatômico e assim por diante. Disse que ele tem a propriedade de ser composto por átomos individuais sem ligação atômica. Eles tinham ouro-orme, paládio-orme, irídio-orme, rutênio-orme, etc. A falta de ligação entre os átomos individuais é considerada um novo estado físico da matéria. Ele também é chamado de estado monoatômico ou estado M. Quando o escritório de patentes quis informações mais detalhadas sobre o material, eles o analisaram com uma máquina chamada análise termogravimétrica. Durante esse processo, toda a atmosfera ao redor da amostra é controlada. Resultaram relações estranhas. Hudson relata: nós aquecemos o material a 1,2 graus por minuto e o resfriamos a 2 graus por minuto. Descobrimos que o material pesa 102% quando é oxidado e que pesa 103% quando o hidrogênio é reduzido. Até aí, tudo bem, sem problema. Mas quando fica branco como neve, pesa 55%. Isso não pode ser possível. Quando você recose o material e ele fica branco, ele pesa apenas 55% do peso original. Quando você coloca isso em uma balança de quartzo, pesa 56%. Quando você aquece até o ponto em que ele derrete no vidro, ele fica preto e todo o peso retorna. Então, o material não se dissolveu no ar. Ainda estava lá, só não podia mais ser pesado.
Esse foi o momento em que todos disseram que isso simplesmente não estava certo. Simplesmente não podia estar certo. Sabe, quando aquecíamos e resfriávamos repetidamente sob hélio e argônio, ao resfriar, ele pesava 300 a 400% do peso original e ao aquecer, ele realmente pesava menos que nada. Quando não estava na panela, a panela pesava mais do que quando essa substância ainda estava dentro dela. É possível algo assim? David começa a se interessar por física e até tem suas próprias explicações. Mas ele se questiona sobre algo que será crucial para as próximas gerações. O que aconteceria se administrássemos esse material a uma pessoa? Como não é uma ligação metal-metal, também não possui propriedades de metais pesados. Segundo vários testes, ele teria curado pessoas à beira da morte. Ele disse sobre isso que esse material não é um medicamento anti qualquer coisa. Não é anti-AIDS, não é anti-câncer, é pró-vida. É literalmente espírito. Este material não está aqui para curar a síndrome da imunodeficiência adquirida, não está aqui para curar o câncer. O material está aqui para aperfeiçoar o nosso corpo. Ele faz com que nosso corpo atinja o estado em que realmente deveria estar. É o nosso próprio sistema imunológico que combate e cura a doença. Se pudermos corrigir nosso DNA em cada célula do corpo, se pudermos reparar os danos que causaram o câncer ou danos causados por vírus e síndrome da imunodeficiência adquirida, nos tornaremos praticamente seres perfeitos. Voltaremos ao estado saudável original, no qual todos nós deveríamos estar. Não se trata de um medicamento, esse material é, na verdade, um material filosófico. Está aqui para nos iluminar e expandir a consciência da humanidade. Se, além disso, também curar doenças, então é isso mesmo. A maioria tem dificuldade em compreender seu real funcionamento. Resumindo, pode-se dizer que Hudson acreditava que elementos monoatômicos possuem propriedades antigravitacionais, ou seja, perdem 55% do seu peso e podem alterar seu peso em relação a campos magnéticos, têm propriedades supercondutoras em temperatura ambiente, compõem 5% da massa cerebral dos animais, têm efeitos curativos, não apresentam efeitos colaterais nem toxicidade, apesar de serem metais pesados. E assim por diante. Ele frequentemente citava o rabino local no Arizona. Ele acreditava que os hebreus sabiam que existia uma forma branca de ouro, mas que essa informação se perdeu com a destruição do primeiro templo judaico em Jerusalém. David Hudson realmente tinha esse estado químico? Ou será que a ciência da época simplesmente faltava o conhecimento necessário para desvendar todo esse mistério? Seria interessante se a ciência atual analisasse esse caso com mais detalhes. Nós não somos especialistas nessas áreas. Nós apenas transmitimos as tradições. Se olharmos para a vida do profeta Moisés, há muitas coisas interessantes que aconteceram. Mas nós focamos nossa atenção no que aconteceu depois da fuga do faraó. Os israelitas que ficaram com ele aceitaram sua liderança. Entre outras coisas, eles viram Moisés dividir o mar, permitindo que eles e ele escapassem, enquanto o faraó e seus homens se afogaram. Após alguns eventos, eles viajavam pelo deserto em certo ponto. Lá há uma grande falta de alimento. Eles pediram várias coisas ao profeta. O profeta ora a Deus e por um milagre 12 fontes de água começam a jorrar no meio do deserto. Mas além disso, fala-se de um alimento muito interessante que salvou os israelitas da morte por fome durante a jornada. Por meio das orações de Moisés, Deus lhes deu codornizes e o chamado maná. Nós sabemos o que são codornizes, mas o que exatamente era o maná? Essa pergunta ainda é feita por dezenas de pessoas do mundo todo. Quando o orvalho se dissipou, havia algo fino sobre o chão do deserto, fino como a geada. Na terra, assim diz a Bíblia. No cristianismo e no judaísmo, também é chamado de pão do céu. O Alcorão também menciona esse evento e esse alimento na Surata al-Baqarah. Os israelitas também se descontentaram com isso certa vez. Eles demonstraram ingratidão, não apoiaram os profetas e passaram mais 40 anos no deserto. Por causa das descobertas em certos lugares onde o profeta e os israelitas estiveram, hoje muitas vezes se afirma que o maná era ouro monoatômico.
Uma descoberta conhecida nessa área, que é relacionada a tudo isso, é a de Sir William Flinders Petrie, na Península do Sinai, no Monte Serabit. Dizem que ele teria descoberto uma grande quantidade de pó branco, possivelmente elementos monoatômicos. Spencer Cross afirma em seu livro A Grande Pirâmide, uma fábrica de ouro monoatômico, que na Grande Pirâmide de Gizé era produzido ouro monoatômico como em uma fábrica. Ele fornece detalhes sobre a produção. Alguns chegam a afirmar que as pirâmides puderam ser construídas graças à capacidade antigravitacional desse material. Uma receita dada por Deus ou uma substância já conhecida antes do acontecimento? Não está comprovado se tais substâncias realmente existem, ainda mais com essas propriedades. Muito menos que essa substância seja o alimento que os israelitas comeram há milhares de anos. Ainda assim, atualmente quase se promove propriedades mágicas, sendo essencial citar a ativação da glândula pineal. Se isso for verdade, como vimos no último vídeo, sabemos o que isso significaria para o nosso corpo. Os maçons, devido à sua origem, são acusados de ainda possuir esse conhecimento sobre esse alimento misterioso. Também nesse contexto, em alguns círculos, afirma-se que o câncer em Israel seria quase uma exceção. Apesar da popularidade dessa teoria, não há evidências que a comprovem. Esse mito da baixa mortalidade por câncer em Israel foi criado pelo médico e curandeiro alemão Rick Gerd Hammer. Ele e seus adeptos da nova medicina germânica acreditavam que a taxa de mortalidade por câncer em Israel era muito baixa. Em uma carta aberta, ele citou um boletim informativo da Embaixada de Israel. Este boletim é real e pode ser verificado no arquivo. Em Israel, segundo o texto, 160 pessoas morreram de câncer em 2003 e 152 em 2004. Hammer citou exatamente assim. Mas, provavelmente foi relatada a taxa de mortalidade padronizada internacionalmente, que se refere a 100 mil habitantes por ano. Não foi mencionado novamente que era por 100 mil habitantes. Posteriormente, corrigiram essa edição. Até as estatísticas da Organização Mundial da Saúde contradizem a afirmação de Hammer. Segundo os dados, em 2004 ocorreram 9.280 mortes absolutas em Israel. Ele foi acusado de promover o antissemitismo. Há muitas afirmações surpreendentes sobre a mesa. Vestígios de acontecimentos religiosos cientificamente inexplicáveis motivam tanto especialistas quanto leigos a pesquisar. A uma pessoa curiosa que está exatamente no meio, resta observar toda essa agitação com cautela. Pois, como já vimos muitas vezes neste canal, a verdade oficial pode ser reformulada. Por meio de descobertas que jamais foram consideradas possíveis, porque vinham de relatos que estavam muito distantes da nossa realidade atual.